Graça e paz, meus irmãos, pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, passando aqui para trazer as mensagens de E.W. Kenyon. Que Deus abençoe você. Hoje vamos estar falando sobre a origem da doença, a crueldade da natureza. Você que está passando pelo nosso canal agora, participando desse seminário de curas, se inscreva no canal, dê o seu like, é muito importante o seu like. Você dando um like aí, o YouTube entende que você está se agradando de tudo que nós estamos fazendo. Nós agradecemos de coração. Deixe o seu testemunho, conte a sua bênção, diga o que Deus fez na sua vida, o milagre que Deus realizou. Ative o sininho para receber mais notificações. Nós temos muito material bom mesmo, muitos seminários de curas e muitos homens de Deus. Você que está doente, você que está enfermo, sentindo dores, você vai entender que Jesus cura você. E você que deseja ser usado por Deus para levar a cura para as pessoas, ser usado por Deus para libertar as pessoas, Deus vai abrir sua mente e seu entendimento. Abençoe esse canal com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Embaixo tem como você fazer isso através do número da conta e através da chave Pix. Que Deus abençoe você. As pessoas que fazem isso, geralmente aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Oramos e Deus abençoa, com certeza. Então a mensagem de hoje, vamos para ela aí na voz do pastor Gilson Soares, mas a mensagem foi proferida por E.W. Kenyon. A origem da doença, a crueldade da natureza. É difícil entender que as leis que estão governando a Terra, em grande medida, vieram a existir em razão da queda do homem e da consequente maldição sobre a Terra. É por causa disso que muitos acusam Deus pelos acidentes que ocorrem, pelas enfermidades e a morte de entes queridos, pelas tempestades e catástrofes, pelos terremotos e inundações que ocorrem continuamente. Todas estas leis naturais, como as entendemos, foram suplantadas por Jesus sempre que foi necessário para abençoar a humanidade. Elas vieram com a queda. Seu autor é Satanás e quando ele for finalmente eliminado do contato humano, ou melhor, da terra, estas leis deixarão de funcionar. Você precisa entender a origem da doença. A descrição acerca do Pai feita por Jesus e sua declaração de que quem me viu, viu também o Pai, tornam impossível para nós, por um momento, aceitar o ensino de que a doença e a enfermidade vêm de Deus. A própria natureza do Pai refuta o argumento de que ele usaria a doença para nos disciplinar ou para aprofundar a nossa piedade. Jesus ensinou-nos claramente em Lucas capítulo 13, falando sobre a mulher que tinha uma enfermidade que a doença provém do adversário. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Se você ler cuidadosamente os 4 evangelhos, notará que Jesus estava continuamente expulsando demônios das pessoas doentes, quebrando o domínio de Satanás sobre as vidas de homens e mulheres. Em Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro nos diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Na grande comissão, Jesus disse: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Não há como separar a doença e a enfermidade de Satanás. A doença veio com a queda do homem. Você não pode conceber ter havido doença no jardim do Éden antes de Adão ter pecado. A queda proveio do adversário. A doença e o pecado têm a mesma origem. A atitude de Jesus para com a doença era o de travar um combate determinado contra Satanás.
Ele curava todos os que estavam doentes. Ninguém vinha a ele que não recebesse uma imediata libertação. A atitude de Jesus para com o pecado e sua atitude para com a doença eram idênticas. Ele lidava com a doença como lidava com os demônios. Chegamos para a conclusão de que, se a doença e a enfermidade são dos diabos, e descobrimos que o fato, na verdade, é isso mesmo, portanto, não há somente uma atitude que o crente possa ter quanto a eles. Precisamos seguir os passos de Jesus e lidar com a doença como Jesus lidou com ela. Como Deus lidou com a doença sob a primeira aliança? Quando Israel saiu do Egito, ele era o próprio povo da aliança de Deus. Logo que essa nação cruzou o Mar Vermelho e partiu em direção para a sua pátria, o anjo da aliança disse a Moisés, em Êxodo capítulo 15 e o versículo 26, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades permitirei que venha sobre ti, que permiti que viesse sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O estudante de hebraico reconhecerá que eu tomei a liberdade de traduzir literalmente a expressão, nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Creio que essa seja a tradução correta. Deus não colocou doenças sobre Israel, nem tampouco colocou doenças sobre os egípcios. É Satanás, o Deus desse mundo, que torna os homens enfermos. Aqui Jeová declara que ele é aquele que cura Israel. Êxodo capítulo 23, versículos 25 ao 26, está escrito: E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá mulher alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Ele diz que tiraria a doença do meio do povo. É um fato notável que enquanto Israel andava na aliança, não havia nenhuma doença entre eles. Não há nenhum registro de alguma criancinha ou jovem ter morrido enquanto eles guardavam a aliança. Não haverá alguma mulher que aborte. Não ocorreria nenhum aborto ou término anormal da gravidez. Não deveria haver esposas estéreis na terra. Todo lar deveria ter filhos. O número de teus dias cumprirei. Não deveria haver nenhuma morte prematura. Toda pessoa deveria atingir a plenitude da idade antes de cessar seu trabalho. Isto é notável. Jeová assumiu aquela nação. Ele se tornou seu curador, protetor e supridor de toda necessidade. Ele era tudo o que precisavam. Em Deuteronômio capítulo 7, versículos 13 ao 15, está escrito: E amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais te dá. Bendito serás mais do que todos os povos. Nem macho nem fêmea entre ti haverá, que seja estéril, nem entre os teus animais, e Jeová de ti desviará toda enfermidade. Jeová deveria satisfazer toda necessidade, suprir toda a demanda daquela nação. Ele deveria estar intimamente em contato com todo membro da família. Tudo relacionado a eles deveria levar a marca da prosperidade e do sucesso. A doença e a enfermidade, tudo que diz respeito a essas coisas, não deveriam ser toleradas entre eles, porque Deus não se agrada dessas coisas. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 11, está escrito: E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande
por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade não buscou a Jeová, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais. Pode-se ver claramente aqui que Jeová estava descontente com Asa, por buscar a ajuda do homem, quando Deus havia prometido ser seu curador. Leia os Salmos cuidadosamente e encontrará que era Deus quem curava Israel. Isto é, continuamente mencionado. Salmos 103, versículo 3 diz: E ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O fato de que a doença veio através da desobediência para a lei é evidente. O perdão para a desobediência significava a cura de seus corpos. Compartilhamos com ele da sua vida de ressurreição. Reinaremos como reis no âmbito desta vida de ressurreição. Você é o que ele diz que você é. Quer recomeçar, quer viver, quer andar, quer se movimentar, quer cantar, quer pregar, quer estar na presença de Deus, você é o que ele diz que você é. Que você reconheça ou não. Você compartilha de tudo o que ele é e o que ele fez. Como ele era em sua caminhada terrena, assim você é hoje. Como ele está sentado à destra do Pai, também. Legalmente você está ali assentado. A Bíblia diz, Efésios capítulo 2. Então, que Deus abençoe você. Deus deseja que você faça como Jesus. Assim como Jesus andou sobre a face da terra, fazendo o bem e destruindo as obras do diabo, ele tem um plano para que você faça isso. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde. Uma dica, escuta essa mensagem várias e várias vezes, preste atenção, pega um caderno de nota, anote o que você pegou aí, peça para Deus revelar para você, tem muita coisa que Deus está dizendo através dessa mensagem. Muita paz, muita luz, sucesso na sua caminhada.